Imagina só, você está no hospital visitando sua mãe, virando uma esquina qualquer e de repente bate de frente com a maior surpresa da sua vida. Uma surpresa que vai mudar tudo, absolutamente tudo que você pensava que sabia sobre si mesmo. É exatamente isso que aconteceu com um empresário milionário em São Francisco, e cara, essa história vai te deixar de queixo caído. Então bora lá, porque o que você vai ouvir agora parece roteiro de filme, mas aconteceu na vida real. Jacob era daqueles caras que tinham tudo na vida. Sabe aqueles empresários que você vê nas capas de revista? Penthouse no centro de São Francisco, Tesla na garagem, empresa de tecnologia que valia milhões. O cara literalmente tinha chegado lá, entende? Mas como toda história boa, sempre tem um mas. E o mas dele se chamava Helena. Helena tinha sido a esposa dele, a mulher que estava do lado quando ele ainda era só mais um programador sonhador. Eles se conheceram numa conferência de tecnologia em Seattle, ele com aquele papo de mudar o mundo através de códigos, ela expert em marketing estratégico. Foi aquele lance de amor à primeira vista mesmo, sabe? No começo era lindo demais. Eles trabalhavam juntos, sonhavam juntos, construíam um futuro juntos. Helena ajudou Jacob a vender a ideia dele para os investidores, foi ela quem bolou a estratégia de marketing que fez a empresa decolar. Era uma parceria perfeita, tanto no amor quanto nos negócios. Mas aí, meu amigo, o sucesso chegou. E quando chegou, chegou com tudo. Jacob começou a viajar pelo mundo, fazer palestras, fechar contratos milionários. Era reunião aqui, evento ali, entrevista para a revista acolá. O cara virou praticamente uma celebridade do mundo tech. E Helena? Helena foi ficando cada vez mais de lado. Imagina a situação. Você ajuda seu marido a construir um império, e quando esse império finalmente decola, você vira figurante na própria vida dele. Helena começou a se sentir invisível. E Jacob? Jacob estava ocupado demais sendo bem-sucedido para perceber que estava perdendo a mulher da vida dele. As brigas começaram pequenas, mas foram crescendo. Discussões sobre ele nunca estar em casa, sobre ela se sentir abandonada, sobre ele priorizar a empresa acima de tudo. E vocês sabem como é, quando o relacionamento está desmoronando, cada conversa vira uma guerra. Foi aí que veio o divórcio. E olha, foi daqueles divórcios traumáticos mesmo, com gritos, acusações, mágoas de ambos os lados. Helena assinou os papéis, pegou uma mixaria do que a empresa realmente valia na época, porque ela só queria sair dali o mais rápido possível. A dor estava grande demais. Jacob ficou sabendo que ela tinha se mudado para Los Angeles, mas nunca mais tiveram contato. Ele até tentou ligar algumas vezes no começo, mas ela nunca atendia. Então ele deixou pra lá, pensando que era melhor assim mesmo. E a vida seguiu, né? Jacob continuou fazendo sucesso, acumulando milhões, construindo seu império. Até que chegou aquele dia no hospital. A mãe dele tinha tido umas complicações no coração, nada muito sério, mas o suficiente para ele correr até o hospital Redwood Heaven. Ele estava lá, nervoso, esperando os médicos terminarem os exames na mãe dele, quando decidiu procurar uma máquina de café. Agora vem a parte que vai te deixar chocado. Jacob se perdeu pelos corredores do hospital. Sabe como é, aqueles lugares são um labirinto mesmo. Ele estava procurando o caminho de volta quando viu uma porta entreaberta na ala pediátrica. E aí, gente, aí que a vida pregou a peça mais absurda possível nele. Pela fresta da porta, ele viu uma silhueta familiar. Uma mulher de cabelo castanho preso num coque meio desalinhado, curvada sobre uma cama de hospital. O coração dele disparou antes mesmo do cérebro processar a informação. Era Helena. Mas espera que a história fica ainda mais surreal. Na cama, havia duas crianças. Dois menininhos idênticos, de uns 5 ou 6 anos, dormindo com febre. Gêmeos. E cara, quando Jacob olhou para eles, foi como se estivesse vendo um espelho do passado. Os meninos tinham os mesmos olhos escuros que ele, o mesmo formato de rosto, a mesma expressão serena no sono. O mundo dele parou naquele momento. Literalmente parou. Jacob ficou ali, na porta, tentando processar o que estava vendo. Helena, a mulher que ele tinha amado mais que tudo na vida, cuidando de duas crianças que obviamente eram filhos dele. Filhos que ele nunca soube que existiam. A ficha caiu devagar, sabe? Primeiro veio a confusão, depois a matemática. 5 anos, isso batia certinho com o último ano do casamento deles. E então veio o tsunami de emoções, raiva, tristeza, culpa, alegria, desespero, tudo ao mesmo tempo. Helena deve ter sentido que alguém estava olhando, porque ela se virou devagar. E quando os olhos deles se encontraram, meu Deus, imagina essa cena. Anos de mágoa,
de saudade, de palavras não ditas, tudo concentrado naquele olhar. Jacob, ela sussurrou, e a voz dela estava tremendo igual folha no vento. Ele tentou falar alguma coisa, mas as palavras simplesmente não saíam. Tudo que ele conseguia fazer era olhar para os dois menininhos na cama. Seus filhos. Seus filhos. Nessa hora, um dos garotos se mexeu. Era o Aiden. Jacob ainda não sabia o nome, claro, mas depois ficou sabendo que era o mais destemido dos dois. O menino abriu os olhinhos, viu aquele homem desconhecido na porta e, com a inocência típica de criança, acenou baixinho. Jacob quase desabou ali mesmo. Aquele aceno simples, cheio de pureza, vindo do filho que ele nunca conheceu, cara, isso partiu o coração dele em 1000 pedaços. Helena se aproximou, ainda em choque. Eles estão com pneumonia, ela explicou, a voz engasgada. Já estão melhorando, mas precisaram ficar alguns dias no hospital. Como? Jacob conseguiu falar finalmente. Por que você nunca me contou? E aí Helena desabou. Começou a chorar e contar toda a história. Como ela descobriu a gravidez logo depois do divórcio, quando os dois ainda estavam magoados demais para conversar. Como ela tentou ligar várias vezes, mas sempre desistia na última hora. Como ela ficou com medo de que ele fosse tentar tirar as crianças dela. Ou pior, que ele fosse rejeitar os filhos. Você estava no auge do sucesso, ela disse entre lágrimas. Fazendo negócios com os gigantes da tecnologia, viajando o mundo todo. Eu não sabia como me encaixar nessa vida, muito menos com 2 crianças. Jacob entendeu, sabe? Doeu muito, mas ele entendeu. Ele lembrou de como estava obcecado com o trabalho naquela época, de como tratou Helena nos últimos meses do casamento. Se estivesse no lugar dela, talvez tivesse feito a mesma coisa. Os dias seguintes no hospital foram uma montanha-russa emocional. Jacob praticamente não saiu de lá, aprendendo a ser pai do dia para a noite. Ele lia histórias para os meninos, Ethan, o mais quietinho e reflexivo, e Aiden, o pequeno aventureiro. Fazia vozes engraçadas, contava piadas ruins, qualquer coisa para ver os dois sorrirem. E Helena? Helena observava tudo com um misto de alívio e terror. Alívio porque finalmente o peso do segredo tinha saído dos ombros dela. Terror porque não sabia o que ia acontecer dali para frente. Mas aí, gente, aí que a coisa complicou de vez. Apareceu um advogado no hospital. Um tal de Robert Harrington, todo engomadinho, com aquele sorriso de tubarão que todo mundo já viu alguma vez na vida. O cara estava representando Helena numa questão de pensão alimentícia. Jacob ficou passado. Helena contratou um advogado. Ele pensou. Depois de tudo que conversamos. A situação ficou super tensa. Helena explicou que não tinha contratado o cara oficialmente, que só tinha procurado aconselhamento porque estava desesperada financeiramente. Aí que Jacob descobriu a real situação dela. Helena estava na pior, viu? Cheia de dívidas médicas desde que os gêmeos nasceram prematuros. O Aiden tinha precisado de uma cirurgia aos 6 meses por causa de um problema congênito. Ela estava atrasada no financiamento da casa, no limite do cartão de crédito, sobrevivendo na base do desespero mesmo. Por que você não me contou isso? Jacob perguntou, a voz cheia de dor. Eu podia ter ajudado. Porque tinha vergonha, ela confessou. Você virou esse empresário mega bem-sucedido, e eu estava me afogando em contas. Não queria que você pensasse que eu estava usando as crianças para conseguir dinheiro. Ali Jacob entendeu tudo. A mulher que ele tinha amado estava lutando sozinha há 5 anos, criando 2 filhos dele, passando necessidade, e com orgulho demais para pedir ajuda. Que situação mais trágica, né? Mas a complicação não parou por aí não. No meio de toda essa confusão apareceu Carmen, a noiva atual do Jacob. Uma mulher elegante, bem-sucedida, que estava planejando um casamento de luxo na Toscânia. Imagina o choque dela ao descobrir que o noivo tinha 2 filhos secretos com a ex-esposa. Carmen chegou no hospital toda produzida, mas visivelmente abalada. Então é por isso que você está ignorando minhas ligações? Ela perguntou, com aquele tom que todo mundo sabe que vai dar problema. Jacob se viu numa sinuca de bico total. De um lado, Helena e os filhos que ele acabará de descobrir. Do outro, Carmen, com quem ele estava construindo uma nova vida. Como é que resolve uma situação dessas? A conversa entre Jacob e Carmen foi tensa demais. Ela queria saber se ele ainda amava Helena, se os planos de casamento estavam cancelados, se ela ia ter que disputar atenção com uma família pronta. Eram perguntas justas, mas que Jacob não conseguia responder porque ele mesmo não sabia as respostas. Eu preciso de tempo para processar tudo isso,
Carmen disse, e saiu do hospital deixando Jacob ainda mais confuso. Enquanto isso, Ethan e Aiden estavam vivendo tudo aquilo com os olhinhos de criança, tentando entender por que a mamãe estava chorando tanto e quem era aquele homem que apareceu do nada e que elas começaram a chamar de papai. Ethan, o mais observador, percebeu que Jacob tinha os mesmos olhos que ele. Aiden, mais direto, simplesmente aceitou a situação e começou a tratar Jacob como se sempre tivesse estado ali. A inocência das crianças contrastava com toda a complexidade emocional dos adultos. Quando os meninos receberam alta, Jacob insistiu em levá-los para casa. Uma viagem de 2 horas até Sacramento, com os gêmeos no banco de trás do Tesla dele, fazendo 1000 perguntas sobre os botões do carro, enquanto Jacob e Helena tentavam fingir que estava tudo normal. A casa da Helena era simples, pequena, mas aconchegante. Jacob olhou ao redor e viu uma vida inteira que ele tinha perdido. Desenhos grudados na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão, fotos dos meninos em todas as idades nas paredes. Cada foto era uma punhalada de saudade por momentos que ele jamais poderia recuperar. O primeiro passo, o primeiro dente, o primeiro dia de aula, tudo documentado com o carinho de uma mãe solteira que fazia questão de registrar cada conquista dos filhos. Naquela noite, Jacob colocou os meninos para dormir pela primeira vez na vida. Eles tinham um quarto pequeno, com estrelas que brilhavam no escuro grudadas no teto. Quando ele estava tocando os dois na cama, Ethan fez a pergunta que ele mais temia ouvir. Você vai embora de novo? O coração do Jacob quase parou. Não, ele respondeu, a voz embargada. Papai não vai embora nunca mais. Aiden sentou na cama, os olhinhos brilhando. Posso te chamar de papai mesmo? Claro que pode, Jacob respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, ele soube exatamente onde queria estar. Mas é claro que a vida não é filme da Disney, né? As coisas não se resolvem com um final feliz instantâneo. Jacob ainda tinha que lidar com Carmen, que apareceu na casa da Helena no dia seguinte para uma conversa definitiva. A tensão estava no ar quando Carmen saiu do carro. Helena estava na varanda, claramente desconfortável com a situação. Jacob no meio das duas mulheres, tentando ser justo com ambas, mas sabendo que alguém ia sair machucada daquela história. Eu reservei um hotel aqui perto, Carmen disse, a voz controlada mas cheia de emoção. Você precisa decidir o que realmente quer, Jacob. Eu não vou disputar atenção com uma família pronta. E ali Jacob entendeu que algumas escolhas na vida não têm meio termo. Ele podia ter sucesso nos negócios, podia ser estratégico, podia negociar contratos de milhões, mas quando se tratava do coração, as coisas eram muito mais complicadas. Carmen foi embora naquela noite, e embora tenha doído, Jacob soube que tinha feito a escolha certa. Os filhos que ele nunca conheceu precisavam dele agora. Helena, que tinha lutado sozinha por tanto tempo, merecia que ele assumisse a responsabilidade. Nos dias que se seguiram, Jacob reorganizou a vida inteira. Começou a viajar entre São Francisco e Sacramento, dividindo tempo entre a empresa e a família. Pagou todas as dívidas da Helena sem alarde, criou um fundo de investimento para os meninos, mas mais importante que isso, aprendeu a ser pai. E não foi fácil, viu? Jacob era acostumado a controlar tudo, a ter todas as respostas, a resolver problemas com dinheiro ou estratégia. Mas ser pai é sobre estar presente nos momentos pequenos. É sobre ler a mesma história pela 10ª vez, é sobre consolar no meio da madrugada quando alguém tem pesadelo, é sobre ensinar a amarrar o cadarço com paciência infinita. Helena observava tudo com um misto de gratidão e cautela. Ela via que Jacob estava realmente tentando, que o esforço dele era genuíno. Mas também sabia que reconstruir a confiança não acontece do dia para a noite. Eles estabeleceram uma rotina nova. Jacob passava os fins de semana em Sacramento, participava das atividades escolares dos meninos, levava eles para jogar futebol no parque. Aos poucos, os três foram construindo uma dinâmica de família, mesmo que não fosse nos moldes tradicionais. E as crianças? As crianças se adaptaram com aquela facilidade que só os pequenos têm. Para eles, foi como se Jacob sempre tivesse estado ali, só tinha demorado um pouquinho para chegar. Eles não questionavam o passado, não guardavam mágoa. Simplesmente aceitaram o amor que estava sendo oferecido. Houve momentos difíceis, claro. Discussões sobre limites, sobre educação, sobre como conciliar duas vidas que tinham seguido caminhos completamente diferentes por 5 anos. Mas também houve momentos mágicos. O primeiro eu te amo, papai sussurrado no escuro, a primeira vez que os meninos apresentaram Jacob como pai na escola, o primeiro Natal juntos. Lentamente, muito lentamente, Jacob e Helena começaram a se redescobrir.
Não como o casal que eles foram um dia, mas como pessoas que haviam crescido, amadurecido, aprendido com os próprios erros. Eles tinham conversas longas depois que as crianças dormiam, falando sobre sonhos, medos, sobre como queriam criar os filhos. Não foi um romance de reconciliação instantânea. Foi algo mais sólido, mais maduro. Foi a construção de uma parceria baseada no amor pelos filhos e no respeito mútuo que havia sobrevivido a todos os anos de mágoa. Jacob aprendeu que o verdadeiro sucesso não se media pelos zeros na conta bancária, mas pelos abraços apertados na hora de dormir. Helena aprendeu que às vezes vale a pena baixar a guarda e aceitar ajuda, que permitir que outras pessoas nos amem não é sinal de fraqueza. E assim, numa casa simples em Sacramento, o milionário descobriu a riqueza real. Descobriu que pai não se nasce sendo, se torna. Que o amor tem o poder de curar feridas que pareciam incuráveis. Que algumas vezes, os maiores tesouros da vida estão escondidos nos lugares mais inesperados. Hoje, alguns anos depois daquela descoberta chocante no hospital, Jacob divide seu tempo entre a empresa em São Francisco e a família em Sacramento. Os meninos cresceram, já são os garotões espertos que sabem que tem um pai que os ama incondicionalmente, mesmo tendo chegado tarde na história deles. Helena voltou a trabalhar com marketing, agora como consultora independente. Não voltaram a se casar, mas construíram algo ainda mais valioso. Uma família baseada no respeito, na confiança e no amor pelos filhos que os uniu para sempre. E Carmen? Carmen seguiu a vida dela. Eventualmente encontrou alguém que podia oferecer a atenção exclusiva que ela merecia. Não houve vilões nessa história, apenas pessoas tentando fazer o melhor com as cartas que a vida lhes deu. A lição que fica é simples, mas poderosa. Nunca é tarde demais para consertar os erros do passado. Nunca é tarde demais para escolher o amor sobre o orgulho. E às vezes, as melhores surpresas da vida vêm embrulhadas em momentos que parecem terríveis no início. Jacob entrou naquele hospital preocupado com a saúde da mãe e saiu de lá com uma família que nem sabia que tinha. Perdeu uma noiva, mas ganhou 2 filhos e a chance de ser o homem que sempre deveria ter sido. E você? Que segredos a vida pode estar guardando para você descobrir na próxima esquina? Que oportunidades de recomeço você pode estar deixando passar por orgulho ou medo? Se essa história te tocou, se te fez refletir sobre segundas chances e sobre o poder transformador do amor, deixa seu like aí embaixo. Compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar. E se inscreve no canal para mais histórias que vão mexer com seu coração e te fazer acreditar que a vida sempre tem surpresas incríveis guardadas para nós. Porque no final das contas, as melhores histórias são aquelas que nos lembram que o amor sempre encontra um jeito de vencer. Sempre.